Milionário chega mais cedo em casa e flagra a faxineira em uma cena que o fez cair em lágrimas. Às vezes, as maiores riquezas da vida não estão guardadas em cofres, mas nos gestos mais simples que passam despercebidos. Um homem que possuía tudo o que o dinheiro podia comprar, mas vivia na pobreza emocional mais absoluta. Ele nunca imaginou que aquela mulher de mãos calejadas e sorriso tímido não apenas cuidaria de sua mansão. Ela reconstruiria sua alma destroçada e devolveria a alegria aos filhos que ele não sabia mais como amar. Esta é a história real de como o amor verdadeiro floresceu entre lágrimas silenciosas e abraços desperdiçados, transformando para sempre uma família que estava se perdendo nos corredores frios de uma vida sem afeto. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa vai mexer com você. A Mansão Montenegro, em Alphaville, era uma obra de arte arquitetônica que impressionava a todos que a visitavam. 2.000 metros quadrados de mármore Carrara, lustres de cristal austríaco e jardins que pareciam pinturas impressionistas. Mas para quem conhecia sua história, aquela casa era mais uma prisão dourada do que um lar. Otávio Montenegro, aos 42 anos, era o tipo de homem que aparecia nas capas das revistas de negócios com o título de O Magnata que Revolucionou o Mercado Imobiliário. Cabelos grisalhos nas têmporas, ternos sob medida de alfaiates italianos, relógio suíço que custava mais que a maioria das casas. Sua fortuna era medida em bilhões, mas sua riqueza emocional, essa era uma conta que sempre dava negativa. 3 anos antes, Otávio havia perdido sua esposa Luciana em um acidente de carro. Ela voltava do shopping com presentes de aniversário para José, quando um caminhão avançou o sinal vermelho. Luciana morreu no local, e com ela morreu também a capacidade de Otávio de sentir, de amar, de viver verdadeiramente. Desde então, ele havia se transformado em uma máquina de fazer dinheiro. Acordava às 5 da manhã com o despertador tocando a mesma música clássica que Luciana havia programado. Tomava café sozinho na cozinha imensa, lendo relatórios financeiros enquanto o silêncio da casa o sufocava. Às 6h30 já estava no carro, seguindo para um dia que seria idêntico ao anterior e ao próximo. José e Ana, que na época da morte da mãe tinham 5 e 7 anos, cresceram órfãos de pai e mãe. Órfãos de mãe pela tragédia, órfãos de pai pela dor que ele não sabia processar. Otávio os amava desesperadamente, mas esse amor havia se transformado em algo doloroso demais para ser demonstrado. Cada sorriso das crianças o lembrava de Luciana. Cada abraço que eles pediam o fazia sentir a ausência dela com mais intensidade. Então ele se afastou. Contratou as melhores babás, os melhores professores, as melhores de tudo. Deu-lhes tudo, exceto a única coisa que realmente importava: sua presença. A casa funcionava como uma empresa bem administrada. Funcionários eficientes cuidavam de cada detalhe. Cada necessidade das crianças era atendida com precisão militar. Mas ninguém beijava os machucados de José com carinho. Ninguém penteava os cabelos de Ana cantarolando baixinho. Ninguém contava histórias na hora de dormir ou fazia aviõezinhos com comida para que comessem melhor. A solidão havia se tornado a quinta moradora da Mansão Montenegro. Foi em uma segunda-feira chuvosa de março que tudo começou a mudar. A agência de empregos ligou, informando que haviam encontrado a candidata perfeita para a vaga de governanta. Elisa Santos, 35 anos, viúva, excelentes referências. É uma mulher discreta, senhor Montenegro. Não vai dar trabalho e é muito competente, garantiu a coordenadora da agência. O que ninguém sabia é que Elisa carregava consigo 2 dons raros: a capacidade de enxergar a dor alheia e o poder de curá-la através do amor incondicional. Elisa chegou à Mansão Montenegro em uma manhã que prometia chuva.
Ela havia passado a noite acordada, nervosa com o novo emprego. Após 2 anos, lutando para se reerguer da morte de seu marido Ricardo, ela finalmente havia encontrado uma posição que oferecia estabilidade e um salário digno. Quando o portão automático se abriu e ela viu a magnitude da propriedade, seu primeiro pensamento foi: meu Deus, como é possível uma casa ser tão grande e parecer tão triste ao mesmo tempo? A governanta que estava sendo substituída a recebeu na porta dos fundos. Era uma senhora de 60 anos, eficiente, mas fria. As regras são simples, ela explicou, enquanto mostrava a casa. Senhor Otávio sai às 6:30 da manhã e volta depois das 8 da noite. As crianças têm aulas particulares das 2 às 5 da tarde. Sua função é manter a casa impecável e supervisionar as atividades delas. Nada de intimidade excessiva com as crianças. Elas já são muito carentes e não precisam se apegar mais ainda. Elisa assentiu, mas algo dentro dela se revoltou contra essa orientação. Como se podia conviver com crianças sem se aproximar delas? Seu primeiro encontro com José e Ana aconteceu no final da tarde do primeiro dia. Ela estava organizando a biblioteca quando ouviu passos apressados na escada. José desceu correndo, tropeçou no último degrau e caiu, começando a chorar mais de susto que de dor. A babá da tarde, uma moça jovem, nem levantou os olhos do celular. José, para de drama. Não foi nada, disse com indiferença. Elisa imediatamente largou os livros e se ajoelhou ao lado do menino. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, tocaram suavemente o joelho ralado de José. Ei, campeão, você está bem? Deixa a tia Elisa ver esse joelho. José parou de chorar instantaneamente. Há muito tempo ninguém o chamava de campeão. Há muito tempo ninguém se ajoelhava para ficar na sua altura. Há muito tempo ninguém o tocava com tanta delicadeza. Não está sangrando, que bom, mas vamos limpar e colocar um curativo bem bonito, tá? Enquanto Elisa cuidava do machucado de José, Ana desceu também. Menina de 10 anos, ela já havia desenvolvido uma maturidade precoce, resultado de ter que lidar sozinha com muitas situações. Você é a nova governanta? Ana perguntou, observando atentamente como Elisa tratava seu irmão. Sou sim, meu nome é Elisa. E você deve ser Ana, a menina mais inteligente dessa casa. Ana corou. Há muito tempo ninguém a elogiava espontaneamente. Como você sabe que sou inteligente? Você nem me conhece. Está no seu olhar, querida, e nas suas perguntas. Só pessoas inteligentes fazem perguntas importantes. Naquela tarde, Elisa descobriu muito sobre as crianças Montenegro. José, aos 8 anos, era um menino sensível, que tinha medo do escuro e inventava histórias elaboradas com seus brinquedos. Ana, aos 10, era uma pequena adulta que assumia responsabilidades além da sua idade e mordia as unhas quando estava ansiosa. Mas o que mais a impressionou foi perceber como elas eram carentes de afeto. José se demorava nos abraços, como se quisesse guardar aquele carinho para momentos difíceis. Ana fazia perguntas pessoais para Elisa, buscando alguma conexão emocional genuína. Elisa, você tem filhos? Ana perguntou enquanto jantavam na cozinha. Não, querida. Eu e meu marido estávamos tentando quando ele morreu. Seu marido morreu igual nossa mãe. Elisa sentiu o coração apertar. Sim, Ana, igual sua mamãe. Então você entende como dói, né? Entendo muito bem. José, que havia ficado quieto, se aproximou de Elisa e segurou sua mão. Você fica triste às vezes, igual eu fico com saudades da mamãe. Fico sim, José. Mas sabe o que eu descobri? A saudade, quando a gente divide com pessoas que amam a gente, dói menos. Foi naquela noite que Elisa percebeu que havia encontrado muito mais do que um emprego. Ela havia encontrado 2 crianças que precisavam desesperadamente de amor maternal. E ela precisava desesperadamente de alguém para amar. 2 semanas se passaram, desde que Elisa começara a trabalhar na mansão Montenegro. Nesse período, mudanças sutis, mas significativas, começaram a acontecer.
José não tinha mais pesadelos todas as noites. Elisa havia criado um ritual. Antes de dormir, ela se sentava na beira da cama dele e inventava histórias sobre um menino corajoso que protegia sua irmã e fazia o papai sorrir novamente. Ana havia parado de roer as unhas. Elisa descobrira que a menina ficava ansiosa quando não conseguia fazer as lições perfeitamente. Então, passou a ajudá-la, sempre repetindo: "Você é inteligente, Ana. Os erros são só oportunidades de aprender mais." A mansão, pela primeira vez em anos, começou a ter sons de alegria. Risadas ecoavam pelos corredores. Música tocava na cozinha enquanto Elisa preparava lanches especiais para as crianças, e a casa toda parecia respirar com mais leveza. Otávio, em suas raras aparições em casa, começou a notar essas mudanças. Quando chegava a tarde da noite, em vez do silêncio sepulcral que o recebia antes, ele ouvia, às vezes, Elisa cantarolando baixinho enquanto organizava a cozinha, ou encontrava bilhetinhos carinhosos que José e Ana deixavam para ele na mesa do escritório. Uma quinta-feira, Otávio chegou mais cedo que o habitual, 9 horas da noite em vez de 10, e encontrou Elisa na sala, ajudando as crianças com um projeto escolar sobre família. "Papai!" Ana correu para abraçá-lo. "Olha o que a gente está fazendo, é uma árvore genealógica." Otávio olhou para o cartaz no chão. Havia fotos suas, de Luciana e das crianças. Mas no lugar onde deveria estar escrito "Mãe", as crianças haviam deixado um espaço em branco. "Por que não colocaram a foto da mamãe aqui?" ele perguntou, tentando manter a voz firme. José e Ana se entreolharam. Foi Elisa quem respondeu com delicadeza. "Eles queriam perguntar ao senhor se podia. Disseram que não sabiam se o papai ficaria triste vendo a foto da mamãe no trabalho da escola." Otávio sentiu um nó na garganta. Seus filhos estavam protegendo seus sentimentos, privando-se de homenagear a própria mãe. "Claro que podem colocar a foto da mamãe", ele disse, puxando a carteira e tirando uma foto de Luciana que sempre carregava consigo. Ela ficaria muito orgulhosa deste trabalho. Naquele momento algo mudou no olhar de Otávio quando ele observou Elisa. Ela não era apenas uma funcionária eficiente. Ela estava cuidando da dor emocional de seus filhos de uma forma que ele não conseguia fazer. "Elisa", ele disse depois que as crianças foram dormir, "posso falar com a senhora um momento?" Eles se sentaram na sala e, pela primeira vez em 3 anos, Otávio realmente olhou para alguém. Elisa tinha olhos castanhos profundos, mãos delicadas apesar do trabalho pesado e uma serenidade no rosto que transmitia paz. "Eu queria agradecer", ele começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "José e Ana estão diferentes, mais felizes. Eu não sabia como fazer isso acontecer. Eles só precisavam de alguém que prestasse atenção neles, Sr. Otávio. São crianças maravilhosas. Como a senhora consegue? Eu não sei mais como me aproximar deles. Cada vez que olho para José e Ana, vejo Luciana, e dói tanto que... O senhor não precisa esquecer sua esposa para amar seus filhos. Luciana está neles, no sorriso da Ana, na personalidade doce do José. Amar seus filhos é uma forma de manter ela viva." Otávio a olhou com surpresa. Ninguém havia falado de Luciana com ele de forma tão natural, tão carinhosa. A senhora já perdeu alguém assim?" "Perdi meu marido há 2 anos, e assim como o senhor, achei que nunca mais conseguiria amar. Mas José e Ana me ensinaram que o coração tem uma capacidade infinita de se curar quando encontra propósito." Aquela conversa plantou uma semente no coração de Otávio. Pela primeira vez em anos, ele não se sentiu completamente sozinho em sua dor. Era uma terça-feira de março, quando o destino decidiu acelerar os acontecimentos na vida da família Montenegro. Otávio estava em seu escritório, preparando-se para uma reunião crucial com investidores japoneses, quando seu assistente lhe trouxe uma notícia inesperada. "Senhor Montenegro, acabaram de cancelar a reunião. O representante japonês teve uma emergência familiar
e retornou para Tóquio. Otávio olhou para o relógio. 2:30 da tarde. Pela primeira vez em anos, ele tinha uma tarde completamente livre. Normalmente, preencheria esse tempo com outras reuniões ou relatórios, mas algo diferente aconteceu. Uma voz interior, que ele não ouvia há muito tempo, sussurrou: "Vá para casa." A decisão foi impulsiva. Otávio dispensou o motorista e dirigiu seu Mercedes pelas ruas de São Paulo, sentindo uma estranha ansiedade crescer em seu peito. Quando foi a última vez que chegara em casa antes das 8 da noite? Ao se aproximar do portão automático de sua mansão, uma coisa o fez parar: risadas. Não eram as risadas contidas e educadas que ele raramente ouvia quando recebia visitas de negócios. Eram risadas livres, espontâneas, cheias de uma alegria que fazia tempo que não ecoava por aquelas paredes. Otávio estacionou e caminhou até a porta principal. As risadas ficaram mais claras. Definitivamente eram de José e Ana, mas havia algo diferente, uma felicidade genuína que ele não reconhecia imediatamente. Intrigado, ele abriu a porta silenciosamente. As vozes vinham da sala de jantar formal, aquela que ele usava apenas para receber investidores importantes. O que suas crianças estariam fazendo lá? Otávio se aproximou da entrada e o que viu o fez parar completamente, como se tivesse levado um soco no peito. A elegante mesa de mogno estava transformada. Guardanapos de papel coloridos substituíam os de linho irlandês. Um bolo caseiro simples ocupava o centro, enfeitado com 8 velhinhas tremeluzindo. José estava no meio da cena, com os olhos brilhando de uma forma que Otávio não via desde antes da morte de Luciana. Ana sorria genuinamente, sem aquela expressão distante que se tornara sua marca registrada, e coordenando tudo, com um avental floral sobre o uniforme de trabalho, estava Elisa. "Parabéns para você, parabéns para você, parabéns, querido José, parabéns para você." As 3 vozes se harmonizaram, criando uma melodia que fez a mansão parecer, pela primeira vez em anos, um verdadeiro lar. Otávio observou, hipnotizado, como Elisa se ajoelhou na altura de José. Suas mãos tocaram suavemente o rosto do menino, enquanto ela dizia: "Agora faz um pedido bem especial, campeão. Fecha os olhinhos e pede com o coração." José fechou os olhos com toda a seriedade que seus 8 anos permitiam. Otávio podia ver lágrimas de felicidade nos cantos dos olhos fechados do filho. "Pronto!" José soprou as velas com força, e Ana aplaudiu como se aquele fosse o momento mais importante do mundo. "O que você pediu, José?" Ana perguntou curiosa. "Não posso falar, Ana. A Elisa disse que se contar não acontece, mas posso dizer que é sobre nossa família ficar completa de novo." Elisa sorriu com uma ternura maternal que fez algo se mexer violentamente no peito de Otávio. Ela começou a cortar o bolo com o mesmo cuidado com que uma mãe trata seus próprios filhos. "Este é um bolo especial, feito com a receita da minha avó. Ela dizia que quando a gente faz comida pensando nas pessoas que amamos, o sabor fica mais gostoso." Otávio viu Elisa servir primeiro José, depois Ana, tratando-os com uma delicadeza que ele havia esquecido que existia. Cada gesto dela transbordava amor genuíno. "Elisa," Ana disse com a boca suja de chocolate, "suas festas são muito melhores que aquelas chatas que o papai organizava antes." "Ana, menina levada," Elisa riu, "não pode falar assim do seu papai. Ele te ama muito, só está sempre ocupado cuidando de vocês do jeito que sabe." "Mas ele nunca brinca com a gente de verdade," José murmurou. "Quando ele está aqui, ele só fica no telefone ou mexendo no computador." Elisa parou de cortar o bolo e olhou para as 2 crianças com uma compreensão profunda nos olhos. "Sabem, crianças, às vezes os papais trabalham muito porque têm medo. Medo de não conseguir dar tudo o que vocês merecem. Medo de não ser um pai bom o suficiente." "Mas medo do quê?" Ana perguntou genuinamente curiosa. "Medo de amar e perder de novo. Quando sua mamãe morreu, o coração do seu papai quebrou em tantos pedaços que ele não sabia como juntar.
Então, ele se concentrou no trabalho porque é a única coisa que ele ainda sabe fazer bem. José se aproximou de Elisa e segurou sua mão. Mas você não tem medo de nos amar? Elisa se ajoelhou e abraçou José, depois puxou Ana para o abraço também. Tenho muito medo, sim. Mas vocês sabem qual foi a coisa mais importante que aprendi depois que meu marido morreu? Que é melhor amar e ter medo do que não amar nunca mais. Otávio sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ali, na sua própria sala de jantar, uma mulher que ele mal conhecia estava fazendo algo que ele não conseguira fazer em 3 anos. Estava curando os corações quebrados de seus filhos. E o mais impressionante, ela estava curando o dele também. Otávio ficou parado por mais alguns minutos, observando aquela cena que parecia um sonho impossível. Elisa estava contando para as crianças sobre sua infância, sobre como sua avó fazia bolos para todas as ocasiões especiais. E José e Ana bebiam cada palavra como se fosse água fresca depois de anos no deserto. Mas então, José olhou em direção à porta e seus olhos se arregalaram. Papai, você chegou cedo. O menino saltou da cadeira e correu em direção ao pai, seguido imediatamente por Ana. Elisa ficou paralisada. Seu primeiro instinto foi de puro pânico. Ela havia ultrapassado todos os limites profissionais possíveis. Estava usando a sala de jantar formal para uma festa caseira. Havia usado a cozinha da família para fazer um bolo. E pior ainda, estava tratando as crianças como se fossem suas próprias filhas. Senhor Otávio, eu posso explicar tudo. Ela começou, tirando rapidamente o avental e tentando organizar a mesa com mãos trêmulas. José me disse hoje de manhã que era aniversário dele e que não ia ter festa porque o senhor estava viajando amanhã, então eu... Mas Otávio não estava prestando atenção às explicações atropeladas dela. Ele estava completamente focado em José e Ana, que estavam agarradas em suas pernas, falando ao mesmo tempo, com uma animação que ele não via há anos. Papai, você precisa experimentar o bolo. A Elisa disse que tem amor misturado na receita. José puxava a mão do pai em direção à mesa. E olha, papai, ela fez guardanapos coloridos iguais aos da festa que a mamãe fazia. Ana mostrava cada detalhe da decoração com orgulho. Otávio se deixou levar pelas crianças até a mesa. Elisa permanecia de pé, claramente nervosa, suas mãos entrelaçadas, esperando uma repreensão que parecia iminente. É aniversário do José hoje? Otávio perguntou, sua voz carregada de uma culpa que ele não conseguiu esconder. Sim, senhor. Ele me contou esta manhã quando cheguei para trabalhar. Disse que não teria festa este ano porque o senhor tem uma viagem importante amanhã e... Elisa parou, percebendo que talvez estivesse falando demais. Otávio fechou os olhos e sentiu o mundo desabar sobre ele. Ele havia esquecido completamente do aniversário do próprio filho. Como um pai podia cometer um erro tão imperdoável? Como ele havia se tornado essa pessoa que colocava negócios acima dos momentos mais importantes da vida dos filhos? Tudo bem, papai, José disse, percebendo a expressão de dor no rosto do pai. Aos 8 anos, ele já havia aprendido a proteger os sentimentos do pai. A Elisa fez uma festa linda para mim, e a Ana me ajudou a escolher o sabor do bolo. Foi o melhor aniversário da minha vida. Essas palavras foram como estilhaços de vidro no coração de Otávio. O melhor aniversário da vida de seu filho havia sido organizado por uma mulher que ele mal conhecia, enquanto ele, o pai, estava tão perdido em planilhas e reuniões que esquecera da data mais importante do ano para José. Posso experimentar um pedaço do bolo? Otávio perguntou, sua voz ligeiramente embargada. Elisa, ainda visivelmente nervosa, cortou um pedaço generoso e colocou em um prato de porcelana. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela servia. Otávio provou o bolo e fechou os olhos. Não era apenas massa, açúcar e chocolate. Era amor transformado em sabor. Era cuidado que se podia sentir em cada fibra.
Era tudo o que ele não sabia mais como oferecer aos próprios filhos. Está delicioso, ele disse, olhando diretamente para Elisa. Muito obrigado por fazer isso por eles. Por ele. Naquele momento, José se aproximou do pai e, com toda a sinceridade e sabedoria que só uma criança de 8 anos pode ter, disse algo que mudaria tudo. Papai, sabe por que eu amo tanto a Elisa? Otávio engoliu em seco. Por quê, filho? Porque ela cuida da gente como se a gente fosse os filhos dela. Ela sabe que eu tenho medo do escuro e deixa a luz do corredor acesa. Ela sabe que a Ana fica nervosa antes das provas e faz chá de camomila. Ela lembra de todas as nossas coisas importantes, mesmo as pequenininhas. Ana completou com a sabedoria precoce de seus 10 anos. E papai, ela sempre fala coisas bonitas sobre você. Ela diz que você trabalha tanto porque nos ama muito, que você quer dar o melhor do mundo para a gente. Ela nunca deixa a gente falar mal do Senhor. Otávio olhou para Elisa, que havia baixado os olhos, claramente emocionada. Ele percebeu naquele momento que aquela mulher não apenas cuidava de seus filhos, ela protegia a imagem dele como pai, mesmo quando ele mesmo não conseguia ser o pai que eles mereciam. Elisa, ele disse, sua voz mais suave do que jamais havia usado com qualquer funcionário. Podemos conversar depois que as crianças forem dormir? Ela assentiu, ainda sem conseguir olhar diretamente para ele. E José, Otávio se ajoelhou na altura do filho. Perdão por ter esquecido seu aniversário. Papai anda muito perdido ultimamente, mas isso não é desculpa. Você merecia que eu estivesse aqui. José abraçou o pai com força. Tudo bem, papai. A Elisa disse que às vezes os adultos se esquecem das coisas quando estão com o coração muito machucado. Naquele abraço, Otávio sentiu algo que não sentia há 3 anos. Esperança de que talvez ainda fosse possível consertar o que havia quebrado em sua família. Depois que José e Ana foram dormir, com Elisa contando uma história sobre uma família de ursos que aprendeu a se amar novamente, Otávio e Elisa se encontraram na sala de estar. A atmosfera estava carregada de uma tensão que nenhum dos dois sabia bem como interpretar. Elisa se sentou na ponta do sofá, suas mãos nervosas alisando a saia do uniforme. Otávio ocupou a poltrona em frente, mas diferentemente de suas reuniões de negócios, ele não sabia como começar aquela conversa. Elisa, ele finalmente disse, eu preciso fazer algumas perguntas e preciso que a senhora seja completamente honesta comigo. Ela assentiu, preparando-se para o pior. Por que fez aquilo hoje? A festa, o bolo? Por que se arriscou a ser demitida por ter ultrapassado os limites do trabalho? Elisa ficou em silêncio por um longo momento, escolhendo cuidadosamente as palavras. Senhor Otávio, quando cheguei aqui pela primeira vez, vi 2 crianças lindas vivendo em uma casa magnífica, mas com uma tristeza nos olhos que me partiu o coração. José me lembrava meu sobrinho quando meu irmão se separou, carente de atenção, inventando histórias para chamar a atenção. Ana me lembrava eu mesma quando minha mãe morreu, tentando ser adulta antes da hora, assumindo responsabilidades que não eram dela. Otávio escutava cada palavra com atenção total. E então, ela continuou, José me contou hoje de manhã que era aniversário dele, mas que não ia ter festa porque o papai tinha coisas importantes para resolver. Ele disse isso sem mágoa, como se já tivesse aceito que ele não era uma prioridade. As palavras de Elisa atingiram Otávio como socos no estômago. Eu não conseguia aceitar isso. Uma criança de 8 anos não pode achar que não é importante o suficiente para o próprio pai parar e comemorar sua existência. Então eu fiz o que qualquer pessoa que ama essas crianças faria. Qualquer pessoa que ama essas crianças, Otávio repetiu lentamente. A senhora ama meus filhos? Elisa o olhou diretamente pela primeira vez desde que a conversa começou. Seus olhos castanhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Amo sim. Amo como se fossem meus. E sei que não tenho esse direito. Sei que sou apenas uma funcionária, mas... Não, Otávio a interrompeu.
A senhora não é apenas nada. Em 6 meses, a senhora fez por José e Ana algo que eu não consegui fazer em 3 anos. Devolveu a alegria para eles. Elisa limpou uma lágrima que insistia em escorrer. Senhor Otávio, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele assentiu. O senhor se culpa pela morte da sua esposa? A pergunta o pegou desprevenido. Ninguém jamais havia sido tão direta sobre esse assunto. Como a senhora sabe que... Porque reconheço a culpa nos seus olhos. É a mesma culpa que eu carregava pelos primeiros meses depois que meu marido morreu. A culpa de ter sobrevivido, de continuar vivendo quando quem amávamos não pode mais. Otávio sentiu as defesas que havia construído durante anos começarem a desmoronar. Luciana estava indo buscar presentes para o aniversário de José. Se eu não tivesse esquecido de comprar, se eu tivesse ido junto, se, Elisa disse gentilmente. Senhor Otávio, posso contar o que meu terapeuta me disse quando eu estava na mesma situação? Ele assentiu, surpreso por descobrir que ela fizera terapia. Ele disse que carregar culpa pela morte de quem amamos é uma forma de tentar manter controle sobre algo que nunca esteve em nossas mãos. É mais fácil se culpar do que aceitar que a vida, às vezes, é simplesmente injusta e imprevisível. Otávio ficou em silêncio, processando essas palavras. Mas sabe qual foi a coisa mais importante que aprendi? Elisa continuou, sua voz ficando mais forte. Que honrar a memória de quem perdemos não é se punir pelo resto da vida. É viver de uma forma que faria essa pessoa se orgulhar. E, senhor Otávio, sua esposa ficaria orgulhosa vendo o senhor sendo um pai presente para José e Ana, não vendo o senhor se afastar deles por medo da dor. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Otávio, as primeiras que ele derramara desde o funeral de Luciana. Eu tenho tanto medo, ele admitiu, sua voz quebrada. Medo de me aproximar deles e perder de novo. Medo de não ser um pai bom o suficiente. Medo de que eles vejam em mim a mesma dor que eu vejo no espelho todos os dias. Elisa se levantou do sofá e, em um gesto que surpreendeu ambos, se aproximou de Otávio e tocou gentilmente seu ombro. Posso contar um segredo? José e Ana não veem dor quando olham para o Senhor. Eles veem um herói que trabalha tanto para dar tudo de melhor para eles. Eles só querem que esse herói pare um pouquinho o trabalho para brincar com eles também. Otávio olhou para cima, para aquela mulher que em poucos meses havia compreendido sua família melhor do que ele próprio. Como a senhora consegue? Como faz isso parecer tão natural? Porque eu também estava perdida, senhor Otávio. Quando meu marido morreu, eu pensei que nunca mais conseguiria amar ninguém. Mas José e Ana me ensinaram que o coração humano tem uma capacidade infinita de se curar quando encontra propósito. Eles me devolveram a capacidade de amar. E eu... Otávio hesitou. Depois decidiu ser completamente honesto. E eu comecei a perceber que quando olho para a senhora com meus filhos, sinto algo que não sentia há muito tempo. Sinto esperança. Elisa corou, mas não se afastou. Senhor Otávio, por favor, me chame apenas de Otávio. Depois do que a senhora fez hoje, depois desta conversa, acho que podemos dispensar as formalidades. Otávio, ela disse, e seu nome soou diferente vindo dos lábios dela. O que está sentindo pode ser apenas gratidão. Ou talvez o quê? Talvez seja o seu coração tentando se abrir novamente. E isso assusta, não é? Ele assentiu. Assusta muito, mas pela primeira vez em 3 anos é um medo que vem acompanhado de esperança. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando um para o outro, ambos reconhecendo que algo fundamental havia mudado entre eles naquela noite. Elisa, Otávio finalmente disse, gostaria de fazer uma proposta, não profissional, mas pessoal. Ela o olhou com curiosidade. Que tal se eu começar a chegar mais cedo em casa alguns dias da semana, para aprender com a senhora como ser um pai melhor? E talvez para conhecer melhor a mulher extraordinária que devolveu a alegria aos meus filhos. Elisa sorriu.
o primeiro sorriso genuíno e relaxado que ele vira nela. Acho que José e Ana iam gostar muito disso. E a senhora? Gostaria disso também? Muito, ela admitiu corajosa. Muito mesmo. 3 meses se passaram desde aquela noite transformadora e a mansão Montenegro havia se tornado um lugar completamente diferente. Não eram apenas os móveis que haviam mudado de posição para criar espaços mais aconchegantes. Era a própria alma da casa que estava renovada. Otávio havia reorganizado radicalmente sua agenda. Reuniões após as 6 da tarde foram eliminadas. Viagens de mais de 2 dias foram delegadas ou canceladas. Ele descobriu algo revolucionário. Podia ser um executivo bem-sucedido sem sacrificar sua paternidade. As manhãs agora começavam com café da manhã em família na cozinha, não na sala de jantar formal. José contava seus sonhos da noite anterior, sempre histórias fantásticas onde ele, Ana e o pai eram super-heróis. Ana compartilhava suas ansiedades sobre provas ou apresentações e agora recebia conselhos não apenas de Elisa, mas também de Otávio. Papai, Ana disse uma manhã, você acha que eu vou conseguir fazer a apresentação sobre o sistema solar sem gaguejar? Ana, você é a menina mais inteligente que conheço, Otávio respondeu, passando a mão no cabelo da filha. E sabe o segredo que aprendi quando fico nervoso em reuniões importantes? Eu penso nas pessoas que me amam e que estão torcendo por mim. Você tem eu, José e Elisa aqui torcendo por você sempre. Elisa sorria enquanto preparava sanduíches especiais para o lanche escolar das crianças, observando como Otávio estava florescendo como pai. Os fins de semana se transformaram em aventuras familiares. Eles visitavam museus, faziam piqueniques no Ibirapuera, construíam castelos de areia em Ubatuba, e em todas essas atividades, Elisa estava presente. Não mais como funcionária, mas como alguém que havia se tornado essencial na dinâmica familiar. Mas a transformação mais profunda aconteceu no relacionamento entre Otávio e Elisa. O que começou como gratidão evoluiu para admiração, depois para algo muito mais profundo e complexo. Otávio começou a perceber pequenos detalhes sobre ela que o faziam sorrir, como ela cantarolava baixinho enquanto cozinhava, como seus olhos brilhavam quando José e Ana contavam sobre seus dias na escola, como ela tinha o dom de fazer qualquer ambiente parecer mais acolhedor apenas com sua presença. Elisa, por sua vez, descobriu em Otávio um homem completamente diferente do executivo frio que ela conhecera no primeiro dia. Ele tinha um senso de humor sutil que aparecia quando estava relaxado, uma inteligência emocional surpreendente quando não estava blindado pela dor, e uma capacidade de amar que era intensa e transformadora. Elisa, Otávio disse uma noite depois que as crianças foram dormir. Eles haviam desenvolvido o hábito de conversar na sala após o jantar, compartilhando detalhes dos dias, preocupações sobre as crianças e, cada vez mais, confidências pessoais. Sim, posso fazer uma confissão? Ela sorriu. Sempre pode. Eu acordo todos os dias ansioso para chegar em casa. Não só por causa de José e Ana, mas porque sei que vou encontrar você aqui. Elisa sentiu o coração acelerar. Nas últimas semanas, ela também havia percebido que seus sentimentos por Otávio haviam evoluído muito além do profissional e até mesmo além da amizade. Otávio, deixe eu terminar, ele disse, se aproximando dela no sofá. Quando Luciana morreu, eu achei que minha capacidade de amar havia morrido junto com ela. Mas você não apenas trouxe meus filhos de volta para mim. Você trouxe meu coração de volta à vida. Elisa sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Sei que é complicado, ele continuou. Sei que você trabalha aqui. Sei que tem toda uma questão social envolvida. Sei que pode parecer estranho para algumas pessoas. Otávio, ela o interrompeu colocando a mão sobre a dele. Nada disso importa. O que importa é que eu também me apaixonei por você. Era a primeira vez que qualquer um dos dois usava a palavra apaixonei. Se apaixonou?
Ele repetiu, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Completamente. Pelo homem incrível que você é quando não está se escondendo atrás do trabalho. Pelo pai maravilhoso que você está se tornando. Pela forma como você me olha quando pensa que não estou percebendo. Otávio segurou o rosto de Elisa entre suas mãos. Posso beijar você? Em vez de responder com palavras, ela se aproximou e o beijou primeiro. Foi um beijo suave, cheio de toda a ternura e paixão que haviam sido construídas ao longo desses meses. Um beijo que selou não apenas o amor entre eles, mas o nascimento de uma nova família. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos. Eu te amo, Elisa, Otávio sussurrou. Eu também te amo, e amo José e Ana como se fossem meus filhos. Eles são seus filhos, Otávio disse, determinado. Em todos os sentidos que realmente importam, eles já são seus filhos. Naquele momento, ouviram passos pequenos na escada. José apareceu na sala, com seu pijama de super-herói e cabelos desarrumados. Desculpa interromper, ele disse, com a seriedade de seus 8 anos. Mas eu escutei vocês conversando. Otávio e Elisa se separaram, preocupados com o que José poderia ter ouvido. Filho, pai, você disse que ama a Elisa? Otávio olhou para Elisa, depois para José. Disse sim. E Elisa, você ama o papai? Amo José. José deu um sorriso enorme, correu para eles e se jogou no meio dos dois no sofá. Então quer dizer que meu pedido de aniversário se realizou? Que pedido? Elisa perguntou. Eu pedi para nossa família ficar completa de novo. Eu pedi para o papai e você se apaixonarem e para você virar nossa mãe de verdade. Otávio e Elisa se olharam por cima da cabeça de José, ambos emocionados. E se eu pedisse a Elisa para casar comigo? Otávio perguntou para José. O que você acharia? Eu acharia demais, e a Ana também. A gente já conversou sobre isso. Vocês conversaram sobre isso? Elisa perguntou surpresa. Claro, a gente sabia que vocês se gostavam. Era óbvio. Vocês ficam se olhando quando acham que a gente não tá vendo. E sorriem igual bobos apaixonados nos filmes da Disney. Otávio riu. Uma risada genuína e plena que Elisa nunca havia ouvido dele. Então, ele disse, se ajoelhando no chão da sala e segurando a mão de Elisa. Elisa Santos, você aceita se casar comigo? Aceita ser oficialmente a mãe de José e Ana? Aceita me ajudar a construir uma família baseada no amor verdadeiro? Sim, ela respondeu com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. 1000 vezes sim. José gritou de alegria e correu para chamar Ana, que apareceu na escada como se tivesse estado esperando esse momento. Finalmente, Ana disse, correndo para se juntar ao abraço familiar. Eu já estava pensando que vocês nunca iam ter coragem de se declarar. 6 meses depois, em uma manhã ensolarada de primavera, a mansão Montenegro estava decorada com flores do jardim e fitas brancas. Não era uma cerimônia grandiosa. Otávio havia aprendido que os momentos mais importantes da vida não precisavam de ostentação para serem perfeitos. José, usando um terninho azul marinho, segurava as alianças em uma almofadinha que ele mesmo havia escolhido. Ana, em um vestido rosa claro, espalhava pétalas de rosas pelo caminho que Elisa percorreria. Quando Elisa apareceu na porta do jardim, usando um vestido simples, mas elegante, Otávio sentiu o coração parar. Ela estava radiante, carregando nas mãos um buquê de girassóis. As mesmas flores que José havia plantado no dia em que Otávio chegou cedo em casa pela primeira vez. A cerimônia foi conduzida pelo juiz de paz, na presença de alguns amigos próximos e funcionários que haviam se tornado família. Mas os únicos convidados que realmente importavam eram José e Ana, que assistiam a tudo com sorrisos enormes nos rostos. Otávio, o juiz disse, você aceita Elisa como sua esposa, promete amá-la, respeitá-la e cuidar dela na alegria e na tristeza? Aceito, Otávio respondeu olhando nos olhos de Elisa. E prometo muito mais do que isso. Prometo ser todos os dias um homem digno do amor que ela me oferece. Elisa, você aceita Otávio como seu marido?
Promete amá-lo, respeitá-lo e cuidar dele na alegria e na tristeza? Aceito, Elisa respondeu com a voz embargada. E prometo continuar cuidando desta família como o maior tesouro da minha vida. Então, eu os declaro marido e mulher. Quando Otávio e Elisa se beijaram, José e Ana correram para eles, criando o abraço familiar mais apertado e cheio de amor que aquelas paredes já haviam presenciado. Depois da cerimônia, enquanto os convidados saboreavam o bolo caseiro que Elisa havia feito, seguindo a receita especial de sua avó, José puxou a mãe, porque agora ela era oficialmente sua mãe, para um canto. Elisa, quer dizer mãe, ele disse, testando a palavra nova. Posso contar uma coisa? Sempre, meu amor. Lembra do meu primeiro aniversário que você fez aquela festa? Lembro. Meu pedido naquele dia foi para você e o papai se apaixonarem e para nossa família ficar completa, mas hoje eu fiz outro pedido. Que pedido foi esse? José sorriu travesso. Pedi para a gente ter um bebezinho. Você acha que pode acontecer? Elisa riu e abraçou José. Acho que tudo é possível quando a gente ama tanto quanto nossa família ama. Do outro lado do jardim, Otávio observava a conversa entre sua esposa e seu filho, sentindo uma felicidade tão completa que mal cabia no peito. Ana se aproximou dele. Papai, posso falar uma coisa séria? Claro, princesa. Eu acho que a mamãe Luciana está muito orgulhosa da gente hoje. Otávio sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas eram lágrimas de alegria, não de tristeza. Por que você acha isso, Ana? Porque a gente aprendeu a ser uma família de novo, e eu acho que ela mandou a Elisa para cuidar da gente, até você aprender a cuidar também. Otávio abraçou Ana com força, Você sabe que é muito sábia para uma menina de 10 anos? Aprendi com a Elisa. Ela diz que as crianças veem coisas que os adultos às vezes não conseguem ver. Naquela noite, depois que José e Ana foram dormir em seus quartos, que agora tinham fotos da nova família nas mesinhas de cabeceira, Otávio e Elisa se encontraram na varanda, observando as estrelas. Consegue acreditar? Otávio perguntou, abraçando sua esposa por trás. No quê? Que há 1 ano eu era um homem completamente perdido, vivendo em uma casa que parecia um mausoléu, sem saber como conversar com meus próprios filhos. E hoje você é o pai mais presente que conheço e o marido mais carinhoso que uma mulher poderia sonhar. Isso só foi possível porque você chegou em nossas vidas. Não, Otávio, isso foi possível porque você teve coragem de se abrir para o amor novamente. Eu só te mostrei o que você já tinha dentro de você. Eles ficaram em silêncio por um momento, apreciando a paz daquela noite perfeita. Elisa. Sim, obrigado. Pelo quê? Por ter devolvido minha família para mim, por ter me ensinado que é possível amar novamente sem esquecer quem perdemos, por ter transformado nossa casa em um lar. Elisa se virou nos braços dele e o beijou suavemente. Obrigada a você por ter me dado uma família para amar, por ter me mostrado que segundas chances existem, por ter me ensinado que o amor não tem prazo de validade. E assim, sob um céu estrelado, selaram não apenas seu casamento, mas o nascimento de uma família que foi construída com ingredientes simples, mas poderosos. Amor verdadeiro, coragem para recomeçar, e a certeza de que os maiores tesouros da vida não são guardados em cofres, mas vivem nos abraços que damos e recebemos todos os dias. A mansão Montenegro continuou sendo luxuosa, mas agora ela tinha algo que todo o dinheiro do mundo não podia comprar. Ela havia se tornado um verdadeiro lar, onde o amor florescia em cada cômodo e a felicidade ecoava pelos corredores que antes conheciam apenas o silêncio. E você já passou pela experiência de descobrir que estava perdendo os momentos mais preciosos da vida por estar focado apenas no trabalho? Acredita que o amor verdadeiro pode aparecer nos momentos mais inesperados e transformar completamente nossas vidas? Já viveu uma segunda chance no amor que mudou tudo para melhor? Conta aqui nos comentários qual foi o momento que te fez perceber o que realmente importa na vida.
Como você equilibra sucesso profissional e felicidade familiar? Esta história te lembrou de alguém especial? Se esta história tocou seu coração e te fez refletir sobre suas prioridades na vida, se emocionou com essa jornada de transformação e amor, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias reais que mostram como o amor pode curar as feridas mais profundas e construir famílias onde antes havia apenas solidão. E não deixe de assistir ao próximo vídeo recomendado, uma história ainda mais surpreendente sobre como o destino une pessoas que precisam umas das outras está esperando por você.